Sejam bem-vindos ao terceiro episódio do FateCast. E hoje nós estamos aqui com o nosso ilustre, maravilhoso e genial Frederico Moreira Carbonari. Olá, pessoal, boa noite. Estamos aqui, sou professor de economia, economia internacional, matemática financeira, política comercial externa na FATEC de Praia Grande e Santos. E galera, antes de começar esse episódio, não perde seu tempo não, já se inscreve, deixa o like e deixa no comentário aí qual é o próximo professor ou aluno que vocês querem ver por aqui. Bom, professor, como você acha que o Brasil se posiciona hoje em dia em relação ao comércio internacional comparado a outros lugares? Então, o Brasil ele peca muito na questão do comércio internacional. Não tem políticas, o governo não tem investimentos voltados à área. Basicamente, nós somos um produtor de produtos primários e continuamos. Se você pensar que na década de 80 o Brasil tinha uma participação no comércio internacional muito parecida com a Coreia do Sul, até maior do que a Coreia do Sul, um pouco maior que a da Coreia do Sul. Quem é a Coreia do Sul em 2025? Quem é o Brasil? A Coreia do Sul tem 10% do comércio internacional, uma fração, 10% é muito grande, mas é uma fração grande do comércio internacional para um país extremamente pequeno. O Brasil é um país enorme, que basicamente exportamos produtos primários, commodities agrícolas e minerais. Antigamente, até na década de 80, ainda tinha alguma exportação de produtos industrializados de valor agregado alto. Hoje, basicamente, eu primarizei novamente minha pauta de exportação. Professor, já puxando esse gancho, na sua opinião, qual seria a próxima etapa para o Brasil se posicionar de maneira mais eficiente no mercado global? Então, o Brasil está passando por um momento muito difícil. Tarifaço, questões de tarifas internacionais. Nós perdemos o segundo maior parceiro comercial tem nos tarifado, que é os Estados Unidos. Mas o que nos resta é tentar buscar novos mercados. O governo tem tentado fazer isso, mas está complexo. Talvez um acordo com a União Europeia, entre Mercosul e União Europeia, volte a reativar. Talvez a União Europeia passe os Estados Unidos como segundo maior parceiro comercial brasileiro, mas ainda falta muito para esse acordo. Bom, professor, e qual é o impacto das guerras comerciais e como isso afeta o Brasil? Então, a guerra comercial começou com China e Estados Unidos. É claro, o foco dos Estados Unidos, a lei Magnitsky, né? Fugiu o nome, a lei, sempre foge o nome. Mas, enfim, o foco dos Estados Unidos é óbvio que é político. Não é um foco comercial. Os Estados Unidos têm uma balança comercial favorável com o Brasil. Nós somos muito pequenos para o comércio internacional norte-americano. Só que ele é importante para o nosso comércio internacional. Então, ele está querendo afastar o Brasil. O que o Trump faz? Ele faz um jogo para afastar o Brasil dos BRICS, principalmente China, Rússia, e reaproximar o Brasil dos Estados Unidos. Esse jogo é uma questão política que está por trás disso, não uma questão comercial. E com esse jogo, você considera que o Brasil está em declínio, expansão ou transformação quando o assunto é globalização? Então, a globalização ela chegou e ficou. Eu acho que é impossível a gente voltar esse processo para trás. Ela está passando por um momento que nós não sabemos. Os Estados Unidos prioriza muito um comércio bilateral, que não necessariamente é o comércio principal da globalização, mas nós estamos interdependentes, interligados. Mesmo comércio com o Brasil, os Estados Unidos precisa comprar café brasileiro. Os Estados Unidos precisa comprar produtos brasileiros, como o Brasil precisa de produtos norte-americanos, chineses e de outros países. Então, continua o processo, até onde ele foi, ele continua. E não temos nenhuma tendência de retroceder nesse processo. Como eu falei, o Brasil é muito mais fácil ele buscar novos parceiros comerciais do que se fechar a economia. E na sua opinião, quais setores da economia brasileira mais ganham ou perdem com a abertura comercial? Então, o Brasil já sofreu essa abertura comercialmente, não completamente, concordo com você. Mas quem vai mais ganhar é o que nós já sabemos. É a questão que o Brasil tem vantagens e vantagens absolutas, que é o quê? Produtos primários, commodities agrícolas, carnes, enfim, proteína, commodities minerais. A indústria, que seria um setor que melhor remunera e que eu vendo produtos com valor adicionado maior, sempre fica de lado. Não entra nessa questão internacional.
Mesmo o Brasil defendendo, de certa forma, uma posição industrial internacionalmente. Em economia internacional, em relação ao Brasil, não podemos deixar de citar o Mercosul. Na sua opinião, também é um fator que é estratégico para o nosso país ou é limitante para as nossas relações internacionais? Continua estratégico, porque são os poucos países que o Brasil ele tem uma balança comercial, um comércio favorável. O que eu diria um comércio favorável? Ele vende produtos de alto valor agregado, produtos industrializados, e ele compra, na sua maioria, produtos de baixo valor agregado. Produtos commodities agrícolas, carne da Argentina, por exemplo, no comércio argentino. E, curiosamente, apesar do Milei ser outro partido, outra visão política, nós temos aumentado o nosso comércio com a Argentina nos últimos, principalmente depois da questão do tarifaço do Trump. Explica para o pessoal aí o que você contou pra gente, o que está acontecendo entre a relação do Brasil e Argentina para aí sim para os Estados Unidos. Qual que é a jogada dos Estados Unidos? A jogada dos Estados Unidos é afastar. Então, Brasil e Argentina, nós temos algumas questões, somos hermanos, pero no mucho. Nós temos algumas questões. Por exemplo, tanto o Brasil quanto a Argentina, nós buscamos uma posição no Conselho de Segurança da ONU. Uma posição definitiva. Acha-se, tem-se um conceito consenso em alguns países de que a América do Sul deveria ter um representante lá. E essa vaga é brigada pelo Brasil e pela Argentina já há anos. É claro, o Trump ele acaba apoiando a Argentina porque a Argentina não é nem digo pelo Conselho de Segurança, isso é um ponto entre os dois brigam, mas o Trump apoia a Argentina porque eles são partidos de direita, ambos são governantes de direita, e a Argentina não se aproxima dos BRICS, que é a grande questão do Trump, certo? Uma aproximação entre países que estão fazendo frente, principalmente, claro, China, que faz frente à economia norte-americana. Então a Argentina acaba ficando protegida, apesar que ela teve também aumento, uma escala nas tarifas dos produtos argentinos, antes do tarifaço brasileiro, que acabou sendo o maior. Mas houve isso também com a Argentina. Mas a Argentina não quis entrar nos BRICS, ela é um país mais afastado desse bloco. Talvez por isso tenha alguma benesses, alguma bondade do Trump. Bom, professor, aproveitando que você está falando de outros países, hoje em dia a China é a maior parceira comercial do Brasil. Você acha que isso é bom ou isso pode gerar uma dependência econômica? Dependência econômica já gerou. Nós podemos ver como a nossa economia reagiu com o segundo maior parceiro. Imagina se nós temos problemas com o principal parceiro econômico. Então, dependência econômica já gerou. Porque o produto que a gente manda para a China como eu falei, produtos primários. Eu consigo repor internacionalmente? Consigo. Com o tempo, eu consigo achar outros países que produzam isso. Produtos industrializados, eu acho com essa facilidade? Não. O mundo inteiro, alguns países em maior grau, outros em menores, sofreram uma desindustrialização com a China. A China é o grande produtor de produtos industrializados. Insumos industriais. Às vezes ela não produz o carro, por exemplo, no caso da indústria automobilística, que eu cito muito. Ela não produz o carro, mas as peças, todos os componentes eletrônicos vêm da China. Eu tenho um carro sem componente eletrônico? Eu acho que o mundo acabou ficando meio acostumado, né? Mal acostumado. Dependência. Houve um ganho. Claro, quando eu concentro a produção em um único país, eu tenho um ganho de escala. Exatamente. Tem alguns fatores que me levaram a concentrar na China. Desde dumping trabalhista, posso pensar em dumping ecológico, a China não tem tantas leis. Dumping de todas as formas. Trabalho, mão de obra semi-escrava, isso facilitou as indústrias irem para lá. Produzem mais barato, vende mais. Se a gente pensar, lei da demanda. Quanto mais barato o produto, maior a demanda. Quanto mais caro, menor a demanda. Fora que tem ganhos de escala. Eu produzir para um país, eu produzir para o mundo inteiro. Se é mais barato, eu produzir para o mundo inteiro. Ainda com uma mão de obra barata. Agora vamos falar de palpites do futuro. Professor, se fosse arriscar agora numa prospecção, um crescimento numa área econômica, qual você acha que seria essa área? Então, com o mundo crescendo, com a população da China crescendo, com a da Índia crescendo, a gente volta para a primarização da pauta de exportação brasileira. Aliás, a América do Sul tem uma vocação natural para produtos primários, desde produtos
minerais até produtos agrícolas. Se a gente parar para pensar que já nos planos de Hitler, a América do Sul era colocada como uma fornecedora de produtos para a Europa industrializada. Então a gente mantém firme no agro. Sim, infelizmente, não são os setores que melhor remuneram na sociedade brasileira. O investimento para a indústria, como eu falei, o Brasil não tem mais uma política industrial e eu acabo primarizando a minha pauta de exportação e ficando cada vez mais dependente de produtos industrializados internacionais, principalmente insumos industriais. E baseado no estudo que o senhor falou, qual você acha que foi o maior erro que o Brasil pode ter cometido em relação ao comércio exterior nos últimos 30 anos? Diversos erros. Ter abandonado, se a gente pensar, da década de 80 para cá, ter abandonado toda a questão industrial. O Brasil tinha alguns países que o Brasil vendia produtos industrializados e ele abandonou. Se a gente parar para pensar, a própria década de 80, Brasil e China, de novo, só que não Brasil e Coreia. O Brasil exportava carro para a China. Eu até brinco, eu falo para vocês, a China tem... O chinês adorou, caiu de amor por Santana. A China tem geração XPTO de Santana. Até hoje tem um projeto de produção de Santana na Volkswagen chinesa. Quantos anos o Santana foi abolido do Brasil? E olha que Volkswagen, quando o Collor se referiu ao nosso carro ser uma carroça lá atrás, ele se referia a Volkswagen. Então, a China até hoje. Que potência a China virou em 30 anos? Ela falou, tudo que o Brasil tivesse de industrializado, ele vendesse para a China na década de 80, ela comprava. A China era carente de tudo. Tudo. Desde alimentos até produtos industrializados. A gente deveria, para ter corrigido isso, continuado investindo em industrialização. Industrialização, é o que eu falei, olha o exemplo da Coreia do Sul. Cresceu muito no comércio, o Brasil continuou com a mesma porcentagem, acho que é 1% no comércio nacional, até menos. Não mudou isso. Você acha que isso tem a ver com também quem está no poder, os políticos de cabeça pequena? Tem a ver diversas coisas. O Brasil, quando ele chega na década de 80, eu chego a... Como que eu vou falar? Eu tenho um esgotamento da capacidade, com a crise da década de 80 na América Latina, da capacidade de investimento do governo brasileiro, que nunca foi retomada. Não só Brasil, Argentina, México, toda a América Latina, tanto a década de 80 é a década perdida. E nunca foi retomado esse investimento. E depois disso nós não conseguimos mais fazer políticas industriais ou qualquer tipo de outra política. Você acha que no futuro também não vamos conseguir? Provavelmente não. Teria que haver mudanças de todo o Estado, tem que haver desde mudanças fiscais, certo? No Brasil, para que a gente tente retomar isso. Volte a investir nisso. Falando em mudanças fiscais, professor, o que você acha da nova reforma tributária? Tem alguma coisa a agregar? Vai melhorar. Está simplificando, vai melhorar. Não adotamos ainda o imposto de valor agregado, que é uma coisa inaceitável num país do tamanho do Brasil. Se parar para pensar, Estados Unidos, Europa, Japão, Austrália, enfim, o mundo rico, o mundo desenvolvido, digamos assim, adota. Até Argentina e Uruguai, se eu não me engano, adota também. E Brasil não adota. Nós temos o imposto em cascata em 2025. Bom, a pretensão, né, é que essa reforma tributária facilite o nosso trabalho. Mas falando em trabalho agora, qual você acha que é a virada de chave para o estudante de comércio exterior se dar bem na situação atual do país? Complicada, pergunta complicada. Não sei, é voltar ao que nós temos vantagem, como eu falei. Comércio internacional, pleno 2025, o que vale são vantagens absolutas. O que seria vantagens absolutas? O que eu tenho vantagem sobre os demais países, que é o quê? Produtos agrícolas. Caímos no agro. Não é uma chave que vai conseguir fechar. O mundo depende do Brasil. Pode ter outro? Pode, mas até hoje eu não vi nenhum país nem se aproximar. Porque ao mesmo tempo que a Coreia faz um salto, se você parar, ela faz um salto industrial, o Brasil, de certa forma, se você parar para pensar que na década de 70, 60 e 70, o Brasil comprava alimentos do mundo, e já na década de 2000, o Brasil era o maior exportador de alimentos do mundo, nós fizemos um salto também. Brasil, na década de 80, faltou carne
de vaca. No governo Collor, faltou carne no Brasil. Eu sou o maior exportador de carne. O único rebanho, o maior rebanho em capacidade de exportar. Quer dizer, o quê? Eu mato, todo o ciclo tá pronto. Eu tenho matando um boi hoje, eu já tenho um boi para matar amanhã. Já tenho um boi nascendo, já tenho um boi crescendo. Já tenho todo um ciclo fechado de produção de gado. E eu faltou proteína bovina no Brasil na década de 80. 30 anos depois. 80 e poucos, 85, 86. 30 anos depois eu sou o maior exportador de gado do mundo. A China, o único país que tem um rebanho maior que o nosso, desculpa, né, a China, é a Índia, mas por questões culturais, que o gado vive solto, vai se procriando, mas eles não matam por questões culturais. E não é um rebanho em capacidade de corte. Matou, morreu, acabou. É o que eu falei, o nosso já está todo o ciclo de produção completo, fechado. Caramba, Bem se é interessante. uma aula melhor que isso, não tem. Obrigado. Quer perguntar mais alguma coisa? Não, por hoje é só. Obrigado. Tem mais alguma coisa para acrescentar aí pro público? Não, obrigado. Foi um prazer. Não Essas tem nenhuma alunas. dica pro professor, pros alunos? Estudem. Se inscreva aí As no minhas canal. alunas, se inscrevam no canal. Minhas alunas queridas, as duas. Pessoal, encerramos mais um episódio, assim como o Fred, Voz da Razão, recomendou, já se inscreve no canal, deixa o like e não se esquece de comentar quem você quer ver aqui no próximo episódio.